Oh, quanto amor nos revelou a cruz, amor de Deus, expresso em Jesus, amor que traz a paz, amor que extingue o horror, não se rendeu ao céu, mas explodiu na cruz. Amor que toca minha alma, me faz sentir gigante, me eleva às nuvens altas, do mal ir tão distante. Amor que toca o homem, o amor é a luz. Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração, tão de... Ai, como o papai ama vocês. Papai amou vocês de tal maneira. Papai ama vocês de tal maneira. E amará sempre de tal maneira que, tipo, assim, do jeitinho que vocês são. Tá tudo bem com vocês? Olha direitinho à sua volta, na sua casa, no seu trabalho, entre as pessoas que você ama, da sua família, seus amigos. Olha direitinho. Há alguma coisa que está muito bem. E é nisso que você se segura para alimentar a tua esperança, a tua fé e continuar e poder seguir. Presta atenção. Olha ao seu redor, em todo lugar que a vida pulsa. Aonde a vida pulsa está lá a centelha divina. Papai em tudo. E aonde está a centelha divina é que vem a força. Sabe aquela força que você diz, eu não sei da onde que veio força que eu fui. A força vem da centelha, da luz que está lá dentro de você. A prova disso é aquela florzinha de amarelo intenso, chamada dente de leão. Ela atende o chamado maior dos chamados, que é seguir. Não importa se for na rachadura do asfalto, do cimento, do muro, não importa. A florzinha, ela não olha para os obstáculos. Ela não pensa, eu tô no muro, eu tô no asfalto, não. Ela simplesmente aponta e desabrocha, atendendo o chamado de seguir. Se o único jeito dela florescer é no asfalto, é na rachadura do muro, ela simplesmente vai seguir. Toda vez que a Shimada fizer essa pergunta,
Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Isso não é uma formalidade. Isso não é por educação. Isso não é para encher linguiça no começo do vídeo, tá? É para que a cada dia vocês examinem a sua volta e dentro de vocês e respondam essa pergunta para si mesmos. Tá tudo bem? Independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, independente dos problemas, está tudo bem. As coisas ao seu redor podem não estar, mas você, aqui dentro, se observar direitinho, está. Não se acostume a esse padrão que determina que quando você tem um problema, você tem que estar mal. Que quando há uma adversidade, você tem que sofrer. Não. Segue sorrindo. Você sabe quantos músculos e quantos nervos o movimento da boca ao sorrir eles movem, o sorriso move. Sabe como isso se espalha pelo sistema nervoso? Quem disse? Qual é o decreto que ordena que se nada à sua volta estiver bem, você também não pode estar bem? Esteja bem, independente de qualquer coisa, tá bom? Qual é o tema de hoje, Shimada? A Shimada não ia ver, porque uns vídeos lá atrás eu tinha dito que eu não ia gravar mais de sábado, porque eu esperava que no sábado vocês não ficassem pendurados na internet, né? Apesar de muitas pessoas serem como a Shimada, gostar da solitude, gostar de ficar em casa, há outras opções quando a gente fica sozinho em casa do que ficar rolando barra na internet, né? Tipo filminho com pipoca. Tipo chamar uma amiga, um familiar para vir comer pizza com você. Para jogar a conversa fora. Tem. É só usar a criatividade. E criatividade todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Uns desenvolvem, outros não, mas todo mundo tem, né? Só que hoje Shimada descobriu por que ela fez o outra tá tossindo. Hoje, com certeza, eu tive a clareza sobre isso. Já ouviu falar do espinho da carne? O espinho da carne é quando você trabalha para a espiritualidade e você é teimoso, você não quer obedecer, não quer ir fazer algo, e aí o espinho na carne te incomoda. Toda vez que eu tenho que falar e eu não quero falar, eu não gosto de falar, a tosse começa. É como se eu estivesse engolindo algo que não é meu. É como se eu tivesse que pôr para fora. Quando eu me recuso a falar, eu engulo a minha fala, eu engasgo e eu começo a tossir. É exatamente isso que eu sinto. Eu sinto como se eu estivesse engasgando, um incômodo na garganta, né? E hoje foi um dia que no meu offline eu precisei falar muito. E eu não tossi. Aí quando eu cheguei em casa, papai disse:
Você vai esmiuçar uma frase que você repete muito. E eu falei, eu não. O sábado nós vamos celebrar a semana, nos preparar para descansar e nos divertir no domingo. E eu espero que ninguém esteja na internet no sábado. E papai disse, não, você precisa falar isso. E eu comecei a tossir. Eu falei, tá bom, eu vou. Tô gravando o vídeo. Mas, sinceramente, eu espero que vocês ouçam, não assistam, ouçam o vídeo. Ou no domingo à tarde, quando você estiver relaxando, de boa, sem fazer nadinha, só descansando. Ou segunda-feira, tá bom? Se agora à noite você estiver pendurado na internet, saia daqui, tá? Vá fazer pipoca, vá ver a receita de como fazer pipoca doce. Vai escolher um filminho, chama a amiga ou amigo, chama a prima, vai visitar alguém, vai no cinema. Não fique na internet, tá bom? Então tá. Qual é a frase estimada que você fica sempre repetindo? A Shimada sempre está dizendo: o céu e o inferno está dentro de nós. Papai pediu para mim esmiuçar isso. Aí eu retruquei, né? Eu falei assim, mas eu digo isso porque eu não acredito em inferno, papai. Eu não acredito nesse céu. Tipo, Nova Jerusalém, uma cidade muito além do sol, além das estrelas. Eu não acredito, então eu entendo como metáfora, por isso que eu falo, céu e inferno tá dentro de nós. Aí papai pediu para mim consultar a Bíblia e ir exatamente aonde? Lucas 17:20. Além de estar na filosofia oriental, está também na Bíblia. O céu e o inferno está dentro de nós. Esse é o tema do vídeo. Vamos ler Lucas 17:20, o terceiro dos 4 evangelhos ali no Novo Testamento. Deixa eu puxar aqui um pouquinho pro lado para mim ver. Eu vou falar. Desculpa. Sendo Yeshua interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. A espiritualidade não se contradiz, né? Veja bem, quando a Shimada fala céu e inferno está dentro de nós, ela não está decretando uma verdade absoluta, tá bom? Foi assim que eu aprendi ao longo dos anos do meu relacionamento com a espiritualidade, com meus estudos. É isso que a minha mente processa. É uma lógica para mim. Os fariseus, que eram os senhores das leis, os líderes religiosos, donos da razão, os hipócritas, aqueles mesmos que ainda contribuíram para que Yeshua fosse crucificado, né? Eles estavam interrogando Yeshua.
fazendo várias perguntas em relação à lei, à crença, aos mandamentos e tudo mais, porque eles sempre estavam esperando um pequeno deslize de Yeshua. Estavam doidos para acabar com ele. Muitas vezes as passagens bíblicas, principalmente ali nos evangelhos, né, nós lemos as passagens que fazem menção a Yeshua, temos a impressão que ele veio mudar a lei, como os fariseus acusaram ele, né? Não, ele mesmo diz que ele não veio mudar a lei, é como se ele viesse esclarecer. E não é exatamente lei, é a obviedade das coisas, sabe? Então, quando os fariseus perguntaram para Yeshua, quando viria o reino de Deus, corresponde ali à oração do Pai Nosso que diz, venha a nós o teu reino. Na crença judaica, acredita-se que quando eu não sei se é na judaica ou é na cristã somente, né? Quando houver o novo céu e a nova terra, é porque o reino de Deus, ele descerá, voltará, como se tivesse alguma correspondência com um jardim do Éden, um paraíso que foi retirado da terra. Uma salada, né? Exatamente por causa dessa salada, Yeshua explicou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não é um lugar, não é algo visível, não é algo palpável, não é coisa nenhuma. Também ninguém vai dizer assim, olá, lá o reino de Deus, olha ali, ó, tá vindo lá o reino de Deus. Não. O reino de Deus, o céu, está dentro de nós. É lógico que está. Se a centelha de vida, que é o fôlego de vida, soprado nas nossas narinas pelo próprio papai, está dentro de nós, onde papai está é céu, não é? Nós podemos chamar de céu. Ai, Shimada, mas dentro de mim dá um tumulto só. Como assim? É céu. Aí entra todos os termos do canal, todo o processo de autoconhecimento. Vale lembrar o que já foi dito no canal. Vale lembrar o que já foi dito no canal. A essência, ela é portadora da centelha. Ela precisa resgatar a dominância dela. O animal, ele não pode ser dominante. Por quê? Também já foi dito aqui no canal que tudo o que papai fez, tudo que provém de papai, tudo que papai manifesta é bom, muito bom. Vale lembrar outra coisa que foi dita, que as escrituras elas foram corrompidas. Não é exatamente árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal é o dualismo. Como a árvore do conhecimento é do bem e do mal, se não havia mal? Passou a ter o mal quando Eva comeu a maçã. Não.
Tudo que papai fez era muito bom, não havia mal. Da onde inventaram uma árvore que era do bem e do mal? É uma metáfora, né? É uma metáfora. A árvore do conhecimento, ela é boa, muito boa. O conhecimento é algo muito bom. O problema é esse serzinho aqui, o animal, o nosso corpo, a nossa carne, que ela é corruptível. Nós produzimos o mal. Também foi dito isso aqui no canal. O mal é gerado dentro de cada um de nós. E nós manifestamos esse mal. Por mais difícil que seja confrontar, admitir, aceitar, é só você prestar atenção. É visível e é óbvio. Nós geramos o mal e manifestamos o mal. E toda vez que nós geramos o mal, nós criamos o inferno dentro de nós. Se o animal for dominante, você terá dentro de você o inferno, com o choro e ranger de dentes, o conflito interior, a dor inexplicável aguda, o sofrimento interior, a causa e o efeito, a predisposição do animal a escolher tudo o que permite a sua satisfação imediata, os frutos da carne, que são os excessos de tudo aquilo que satisfaz o corpo. Os excessos que tornam o animal não apenas destruidor, mas autodestrutivo. Sabe quando usam o termo destruidor das almas? O animal. A autodestruição dele tenta destruir nós, os hóspedes, nesta casa, a essência. Não se dando por satisfeito, porque o animal, além dele ser egoísta, além dele viver de querer, ele só quer, parece uma sanguessuga, dá. Ele nunca se satisfaz, né? Ele sempre quer cada vez mais. Ele também tenta destruir outras almas. Quando a essência recupera o poder, a dominância, o controle sobre este animal, papai, através da sua centelha, se manifesta através de nós. Nós fluímos tudo que é bom, assim como o papai. Nós geramos tudo que é bom porque somos co-criadores. Não pense vocês que a imagem e semelhança do papai é este rostinho, é este corpo. Não. Quem disse que papai tem 2 braços, 2 pernas? Existe uma analogia para representar papai, os movimentos dele, as ações. Mas o corpo do papai não é igual isso que você vê no espelho. Vamos esmiuçar. O corpo vivo, ele produz energia. Cada órgão produz um campo de energia. Até cada célula produz energia. Conforme o corpo
ele se desenvolve no útero, porque os órgãos estão surgindo, estão se desenvolvendo, estão gerando energia. O corpo produz um outro corpo, feito de energia, de tanta energia que o corpo gera. Para quê? Para o funcionamento de si mesmo. Este outro corpo é um corpo de energia eletromagnética, essa mesma que existe nesse corpo. Como se esse corpo fosse uma máquina de carne e osso, tipo um humanoide. Este outro corpo se chama espírito. O corpo e o espírito pertencem a este plano. O espírito, ele tem a mesma forma, a mesma aparência do corpo. É como se o corpo fosse um molde dele. Por quê? Porque o corpo o produziu. É a imagem e semelhança do corpo. Nada é por acaso. O espírito, ele precisa existir para que ele é como, além de um filtro, ele também é como uma cola. É ele quem possibilita a essência estar dentro do corpo, porque o corpo da essência é de uma energia que não é deste plano. A essência não pertence a este plano. Ela precisa de um veículo para estar aqui. Energia atrai energia. A energia do corpo da essência, ela é como se fosse oposta, mas não é essa a linguagem, não. Mas digamos que as energias se atraem como imã. A energia do espírito e da essência. Isso possibilita que a essência ela fique ligada a este veículo. Este veículo é a prisão da essência. Como alguns dizem, né? Eu prefiro chamar de veículo. Este veículo possibilita que a essência transite por esse mundo. Quando há um desencarne, o que acontece? Se o animal for dominante, o espírito, que é a imagem e semelhança do corpo, ele fica impregnado de tudo o que o corpo absorve do mundo externo para dentro. Isso está relacionado aos frutos da carne. Lá na playlist tem um monte de listinhas que eu deixei fácil para vocês não ter que ficar procurando aqui no canal. A playlist dos frutos da carne e os frutos do espírito. Se o corpo se enfraquece, o espírito se enfraquece. Se o corpo cansa, o espírito cansa. Na dominância do corpo, das direções, dos movimentos, em determinado momento, se o corpo se render e não quiser mais reagir e lutar, ainda mais porque o corpo não é chegado, ele gera a preguiça, a procrastinação, a autossabotagem, as crenças limitantes. Diante de uma dificuldade, ele sempre se rende. Ele arruma desculpas para não enfrentar, para não confrontar, para não reagir. É nesse momento que a essência é liberada. A essência sempre quer retornar para casa. Independente de qualquer coisa, na oportunidade que o
corpo decide se render, o espírito reproduz a vontade do corpo e libera. Mas, se a essência for dominante, ela sabe que ela tem um tempo para cumprir aqui. Ela manifesta, ela é o canal, né, onde a centelha manifesta a força para seguir, a força para reagir, para lutar. Independente das circunstâncias que o corpo passar, se ela disser para o corpo, reage, luta, tenha força, o corpo vai obedecer. E o espírito também, porque quando a essência ela é dominante, é de dentro para fora. O veículo passa junto com a essência a ser um canal para a manifestação de papai. Papai se manifesta lá, de dentro para fora. Isso vai contagiando a essência, o espírito, o corpo, a vida, as pessoas à sua volta. Quando a essência está no poder, há o céu. Quando o animal está no poder, há o inferno. Eu sei que é muito difícil, eu tenho que admitir, o que está aí para todo mundo ver. Não é invenção da cabeça de ninguém, mas também não é algo para se cobrar ou para se culpar. Não se esqueçam que papai não julga, papai compreende. Papai não critica, tanto é que ele diz: vem a mim como estás. Papai te ama assim como você é. Não importa o que as doutrinas, dogmas, leis, regras dizem. Papai te ama assim como você é. E te chama do jeito que você tá. Ele não diz assim, muda e me segue. Não. Ele simplesmente diz, vinde a mim. O animal, nesse impulso autodestrutivo, ele cria os problemas. Não adianta procurar culpados. Ah, eu tô passando por isso por causa de fulano, por causa de Beltrano. Ah, eu tô sofrendo assim porque ciclano me machucou. Não, para de arrumar culpados. Não é que você tem que direcionar o seu dedinho para si mesmo e dizer a culpa é sua. Não. É o fluxo natural das coisas. Nós fazemos uma escolha e essa escolha tem um resultado. E nem sempre você vai escolher o certo, porque você está aqui nesse mundo para aprender. Vai ser muito normal você errar. E você vai errar até o momento que você acerta. Mas tá na hora de parar, por exemplo. Tudo de bom que acontece na tua vida, você dizer que foi papai. Não. Papai te capacitou. Papai te dá força. Papai é a providência. Papai é teu refúgio. Ele te sustenta em pé. Quem fez e aconteceu foi você mesmo. Tá na hora de parar de dizer que tudo de errado que acontece é um diabo. Não é, não. São suas escolhas. Quando alguma coisa ruim acontece na tua vida, você atribui a um diabo, você dá essa coisa ruim uma proporção muito maior do que tem. Eu perdi meu emprego.
O maligno agiu na minha vida e me fez perder o emprego. Você transforma esse momento da tua vida num filme de terror, no inferno. Você dá a algo que é inerente da vida material humana uma dimensão desnecessária e muito desgastante para você. Não foi um diabo que jogou os dados e fez você perder um emprego. Há tempo para tudo. O seu tempo naquele lugar terminou. E dependendo de como você reagir a isso, como você escolher encarar este momento, algo melhor será reservado para você. Se você entender que você cumpriu um prazo naquele lugar e tudo que você tinha que aprender, você aprendeu, e isso vai favorecer para que você vá para um lugar melhor, você irá. Tudo depende se você não ficar criando um inferno dentro de você. Nós somos condicionados a crer em tudo dentro de um padrão nocivo, tóxico e autodestrutivo, a ponto de sermos condicionados a não nos autovalorizar. E Yeshua, quando subiu ao céu, virou para os discípulos e falou: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Olha o que Yeshua disse. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu não sou cristã, mas eu sou muito fã de Yeshua, né? Olha que doideira. E Yeshua é um dos poucos na história humana que alcançou a absoluta iluminação. Um iluminado disse para aqueles homens: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês sabem o que significa isso? Que quando algo bom acontece na tua vida, não foi papai, foi você. Ele esteve junto com você o tempo todo, acreditando em você mais do que você acredita. Ele fez aquela força que você não sabe de onde veio fluir e te mover para seguir. Foi você. Da mesma forma, quando alguma coisa der errada, foi você, não foi o diabo, não. Aliás, eu nem acredito no diabo, tá? Se existe o inimigo das almas, se existe um ser maligno, é o corpo. Corruptível. Se corrompe fácil. Se declina tudo que destrói, que faz mal, fácil. Tudo o que o animal quer precisa ser fácil. Ele corre de dificuldades, ele gosta de atalhos. Ao mesmo tempo, com essas atitudes, ele torna a vida uma novela mexicana. É algo entre drama e filme de terror dentro de você, o inferno. Papai quer, com este tema, que vocês compreendam que a autovalorização e o autorreconhecimento são passos do autoconhecimento, do conhecer a si mesmo, compreendendo que quando você atinge este nível de se autorreconhecer e autovalorizar,
você não está simplesmente mais próximo dele, você está manifestando ele. A vaidade, a autoafirmação, a presunção não tem nada a ver com autovalorização e autorreconhecimento. É aquilo que a solitude, por exemplo, nos ensina. Eu não espero a validação dos outros. Eu me valido. Eu acredito em mim. Eu sei o quanto eu me empenho, o quanto eu me esforço. Eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que ter orgulho de mim. E não esperar isso dos outros. Quando nós nos olhamos dessa forma, é incrível. Nós olhamos tudo à nossa volta com outros olhos também. Sabe? Amar ao próximo como a ti mesmo. Admirar ao próximo como eu me admiro. Ter orgulho do próximo como eu tenho orgulho de mim. Valorizar o próximo como eu me valorizo. Tudo tem que partir primeiro de nós. É por isso que se pede tanto prioridade. Eu escrevi uma frase uma vez que é assim: todo o amor que você espera receber, só você pode dar. E eu repetia muito essa frase para minha irmã. A minha irmã amava todo mundo incondicionalmente. Ela amava, ela procurava ajudar, ela se preocupava, ela procurava saber como é que as pessoas estavam. Ela não parava enquanto ela não ficasse tranquila que a pessoa já estava bem e seguindo com as próprias pernas. O dom do amor se manifestava fácil nela. Só que o animal, o ego e o superego ficava fazendo eco na cabeça dela. Você ama as pessoas assim, mas ninguém te ama dessa forma. Você faz isso pelos outros, mas ninguém faz isso por você. Você dá tudo isso para as pessoas, ninguém te dá nada. A ponto dela começar a repetir essas coisas. Eu dizia para ela: todo o amor que você é capaz de dar às pessoas, só você pode dar para si mesma. Só você neste mundo produz amor dessa forma, nessa dimensão, porque você é única. Tudo que você manifesta será único. Tudo o que você manifesta é único e verdadeiro, porque você flui de dentro para fora. Entenda isso. Quando você pega algo externo e veste, não é verdadeiro. É um personagem, é uma máscara social. É qualquer coisa menos quem você é de fato. Nas entrelinhas aqui, papai está dizendo: seja você, seja autêntico, se aceite assim como você é, porque eu te aceito. O animal, ele cria tanta confusão para o indivíduo, tanta, que quando alguém chega dizendo que a espiritualidade é simples assim, ninguém acredita. Acostumados que já estão com tanto auê, com tanta baderna, com tanta confusão na própria vida. A espiritualidade é prática, é óbvia, é lógica, é do ponto A ao ponto B. Ela não cria um labirinto para você chegar a lugar nenhum.
pode ter certeza, te fizeram acreditar que toda vez que a tua dádiva, que a tua bênção demora a chegar, é como o povo de Israel saindo do Egito e demorando 40 anos para encontrar a terra prometida. Pensa-se assim, nossa, demora 40 anos para chegar do Egito até Canaã. Não demora tudo isso para chegar na Lua, né? Nem no próximo planeta. O povo de Israel, ele estava andando em círculos. Caía a geração, chegava outra geração e eles continuam andando no mesmo lugar. No deserto, todo lugar é igual, né? E eles caminhavam pelo deserto, em círculos, pelos mesmos lugares, e eles nem reparavam. Aí condicionaram as pessoas a acreditar. Demorou 40 anos porque o povo tinha que estar preparado para entrar na terra prometida. Não, o povo, se vocês forem ler lá essa história, o povo deu trabalho. O povo era teimoso. O povo arrumava confusão. O povo transformava a vida numa novela mexicana. Muitas vezes você tá com uma sensação de que tá num labirinto e alguém fala para você, não, você tá sendo preparado para tua bênção. Por isso tá demorando tanto. Não é, não. É você que tenta pegar um atalho. É você que fica tentando arrumar o jeito mais fácil. É você que vai fazer, mas faz diferente porque o teu animal acredita que ele sabe tudo. É você que quer do seu jeito e não entende que papai, ele sabe o que você precisa e qual é o melhor jeito. A teimosia, né? Não é só. Nós somos condicionados a padrões e repetições que nos mantêm dentro de um engano, de uma ilusão que nos limita. Entendam que nós somos seres livres por natureza. É que nem hoje eu conversando com a minha amiga, ela perguntando para mim, você consegue ver as auras? Eu falei para ela, existem 2 tipos de aura só. Uma delas é raríssimo alguém ver, porque é raríssimo alguém manifestá-la a esse ponto de aparecer fora do corpo. Yeshua, por exemplo, ele tinha um campo de energia enorme em volta dele, porque alcançou a iluminação. Ele entendeu as coisas, sabe? O outro corpo é uma energia que nem sempre ela aparece na silhueta, porque há tanto desequilíbrio dentro de nós, e praticamente todos nós, que não tem como ter campo de energia, a aura. Porque as nossas energias, elas vivem ou bloqueadas ou se acumulando demais em certos pontos dentro de nós, afetando inclusive os órgãos. Tá lá nos chakras e na playlist, né? Chakras e medicina tradicional chinesa. E não, as auras não têm cor, mas pegaram uma crença
tradição cultural de um povo lá no Oriente, trouxeram para cá a parte interessante e comercial, para transformar num produto e ensinar tudo errado para as pessoas e fazer com que elas façam uma bagunça dentro da cabeça e acreditam no que não devo. Tem gente que acredita que a suposta aura tem as mesmas cores dos chakras. Vocês sabiam que as cores dos chakras servem para vocês memorizarem aonde são os pontos dos 7 chakras? Energia só tem uma cor. A lâmpada mostra que a energia é branca. Se você colocar um plástico verde, a energia vai ficar verde. Não, ela vai ficar mascarada de verde. Toda energia é branca, sabe? A gente fala branco, mas é fluorescência, né? É mais fácil dizer que é branco, mas ela não é colorida. A cor das lâmpadas é a gente que coloca. Se vocês estudarem como a visão funciona, como a luz é importante para que a gente possa enxergar e como esse processo funciona, a questão do prisma. Não existe cor, sabia? A única cor que existe é branco. É por isso que as pessoas falam muito da Matrix. Este verde piscina, ele é dessa cor porque a luz, ela faz um efeito nos olhos e esse efeito nos olhos está relacionado a uma questão da mente, do cérebro, e a gente enxerga essa cor. Vídeos daltônicos. Tudo é branco. As energias são brancas, sabe? Mas colocar essa ideia na cabeça que há camadas de auras, há auras coloridas. As pessoas pensam em chakras como se fossem várias energias espalhadas pelo corpo. Não, é a mesma energia. A energia vital. A do espírito, que fica circulando por dentro do corpo, através dos órgãos, em tudo, em cada artéria, em cada neurônio, em tudo. E se não houver equilíbrio, se o fluxo dessa energia for interrompido, ela não puder fluir dentro do corpo direitinho, ela vai acumular em algum lugar. E nos pontos dos 7 chakras não pode. Por quê? Porque afeta órgãos vitais. É simples assim. Não tem ritual, não tem show de luzes, de fogos. É simples assim. A espiritualidade, ela é elegante, gente. Ela não traz confusão. Ela não arruma mais problema pra gente. É que nem, por exemplo, falam tanto do tal do fim do mundo, do apocalipse. Juntem alimento. A catástrofe vai vir. Está escrito no Apocalipse tudo que vai acontecer. Aquilo que está em Apocalipse já acontece tanto tempo, de tempo em tempo, não é? Que negócio é esse? De que numa vida humana, onde há sofrimento para todo lado, vai ter mais? Não. Papai, ele dá vida e vida com abundância. Da onde que veio essa ideia de morte, destruição, sofrimento? Aonde está papai nessa crença que só traz mais desgraça, sofrimento e dor? Tem uma abelha aqui dentro. Isso é bom. Aonde, né? Vejam as coisas com clareza, com toda a clareza da lógica.
A espiritualidade, ela não se move do modo como o ser humano costuma se mover. Ela é prática. Porque a partir do momento que a vida é vida em abundância, não há confusão, não há obstáculo, não é? Só que há sim uma força que trabalha contra. Quando o animal ele é dominante e ele é o criador do espírito, esse corpo de energia que é sua imagem e semelhança, e gera o inferno dentro de nós, ele gera o mal, ele alimenta algo que ele mesmo criou, um poder oculto. Ele é puramente terreno, mas ele se manifesta através de pessoas. Com que intuito? Padronizar, condicionar e manipular as pessoas. Para quê? Para que vocês acham que viver a vida é uma novela mexicana? Para que vocês achem que se relacionar com a espiritualidade com o papai exige todo o malabarismo possível, todas as velas, incensos, objetos sagrados que você conseguir juntar. Que tudo que é bom é difícil. O que vem fácil vai fácil. Tudo isso é a ideia desse poder oculto. E sabe quem criou esse monstro invisível? Nós. O animal em nós, que produz o mal, que produz a vaidade, a ambição, a cobiça, o mal. Ele criou essa força que transforma todos nós em marionete. Quando Shimada fala desaprende, desconstrói, é exatamente sobre isso. Todo padrão esconde manipulação. Aonde você segue um padrão, você não é livre. Quer uma ideia de padrão? Aqui no Brasil, há a lei que te obriga a votar. E muitas vezes você não quer votar. Por quê? Porque embora na propaganda política apareça aquele monte de candidato para você escolher, no fundo, você só tem duas opções. O poder oculto sempre faz isso. Enquanto a vida te dá um leque de possibilidade, o poder oculto sempre te dá só duas opções. Ou é X ou é Y. Mas vamos dar uma enfeitadinha aqui. Tem todos esses outros, se você quiser. A manipulação. Aí, mesmo você não querendo as duas opções, mesmo você não querendo ir votar, você é obrigado. Por quê? Porque é uma lei que diz que você tem que ir, porque senão o teu bolso vai sentir. Você tem que pagar a multa. E aí há bandeiras para tantas e tantas coisas e ninguém ainda se moveu para falar, não, eu não quero ser obrigada a votar quando eu não quero votar. Eu não quero fazer parte dessa sujeira. Isso é quebrar um padrão. E todo mundo fala, né? A maioria das pessoas aí, os moralistas de plantão falam, você não pode usar roupa que marca o corpo, roupa curta, muito decote, porque senão você está chamando, você está atraindo problema. Depois a estuprada não sabe por quê. Isso é uma ideia padrão. O modo, o estilo que cada um se veste é uma expressão. Todo mundo tem um motivo para se vestir do jeito que se
veste. A partir do momento que você é uma pessoa livre, o importante é você não estar nu. Porque a nudez não é que ela é uma afronta. É o que você ainda tem de só seu. Que você só mostra para quem você decide. É que nem a moda. A moda é um padrão. Ela determina o que você veste, que cor você veste, de que jeito você veste. Quando vai ser do seu jeito? Desaprende essa coisa de moda. O modo como você se veste é a expressão de quem você é, da sua autenticidade. Dane-se a moda. O dogma que diz que você deve isso, que você não pode aquilo, porque isso é pecado, porque isso não é. Desaprende isso. Tudo da sua vida comunica a papai, que ele está o tempo todo com os ouvidos atentos, esperando ouvir a tua voz. Se você tem uma relação com ele, você vai entender o sinal. Você vai compreender a resposta dele. Mas para de deixar o mundo externo comandar a tua vida, os teus passos, as tuas escolhas, porque toda vez que você escolhe errado e você sofre a consequência de algo, houve alguma intervenção, alguma influência do mundo externo em algo que é puramente pessoal. Às vezes você não se sente confortável com determinado tipo de roupa, você usa só porque está na moda, só porque assim as pessoas vão te elogiar, vão te validar, vão te aprovar, mas você não se sente confortável com aquilo. Por que você faz isso com você? Enquanto o papai está dizendo, seja você, eu te amo assim como você é, mas eu amo tanto, de tal maneira, por que você não consegue se amar da mesma forma? Assim, você vai criando ou o céu ou o inferno dentro de você. Sabendo que a maioria de nós, para não dizer todos nós, temos um inferninho dentro da gente. Aquele conflito constante. Quando eu falo que o inconsciente é o vale da sombra da morte, é o inferno. O céu está no consciente. Entende o aqui e agora? O papai, ele é onipresente, mas ele não está no passado, ele não está no futuro, ele está aqui. Interessa aqui. Não importa como foi no passado, quem você foi no passado. Não importa se amanhã dá ou não dá. Se vai ou racha, se você consegue ou não. Importa o agora. Onipresente, ele está aqui. Se ele tiver aqui no passado, ele vai. Se ele tiver aqui no futuro, ele vai. Mas ele está aqui. E ele está bem aqui dizendo: olhai os lírios no campo e as aves no céu. Olha as aves no céu, elas não semeiam nem plantam. Olhai os lírios no campo, mas nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua glória, se vestiu com tanto esplendor. Simplifica a tua vida. A vida é como... Eu gosto de fazer essa analogia. Desculpa. Quando o papai diz, haja luz, e houve luz.
Simples assim. Haja luz e houve luz. Simples. Deixa eu beber água. Agora secou. Secou, embora esteja chovendo, né? Então, vamos parar então? Vamos parar de se torturar, de se machucar, de se culpar, de se acusar, de se menosprezar, de se subestimar. Vamos parar? Você é um gigante. Você é grande. Até o nosso hino nacional, lindo, maravilhoso, o hino mais bonito do planeta, ele diz isso. Somos gigantes pela própria natureza. Ó, confirmação. Gigantes. Nossa, gente, desculpa. Acabei passando 1 hora num vídeo que era pra ser tipo meia hora. Eu perdi a noção do tempo, desculpa, tá? Vocês podem ouvir apenas enquanto estiverem ocupados ou a prestações, suaves prestações. Não vou falar mais não, né? Deixa pro próximo vídeo, né não? Curtam o final de semana de vocês. Para quem for trabalhar, curta também. Torne o trabalho de final de semana mais agradável. Por quê? Porque é final de semana. Pode ser um dia de trabalho diferenciado, não é? O poder é seu. A tua vida só você pode viver. A tua realidade é você que cria. Você é um co-criador, porque você é a imagem e semelhança do Criador. Entende? Vai. Seguir. Atende o chamado do seguir. Vai. Que nem a florzinha de dente de leão. Põe na tua cabecinha. Eu sou a flor do dente de leão. Já eu vou virar uma pluminha bonitinha. Alguém vai me assoprar e eu vou voar por aí na minha onipresença. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não reclamem, não me xinguem, não joguem pedras na mensageira. Por favor. Faz mal pra vocês, pra mim não. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.